Lucas capítulo 12, versículo 49 até o 53, o tema da minha mensagem hoje é Jesus traz fogo e conflito, dando continuação aí às nossas pregações expositivas no Evangelho de Lucas, de número 74 hoje. Leia comigo, por favor. Vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero, se ele já está aceso? Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante, 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Até aí, tá bom. No último domingo, eu falei sobre como Deus continua punindo o seu próprio povo. Sim, nós que somos cristãos. A Escritura é taxativa em dizer de que com Deus não se zomba, do Senhor não se zomba. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. E mesmo sendo filhos e filhas de Deus, não está muito alto aí fora? Não está? Tá bom aí, Cícero? Tá bom? Eu estou achando que está alto, eu não estou me ouvindo aqui então. Então tá bom. Volta para cá. Eu falei justamente sobre isso, né? Sobre Deus trazer desgraça ao seu próprio povo. Porque esse Jesus paz e amor pregado em um monte de lugar hoje em dia, esse Deus que não pune, esse Deus que é só legalzinho, que é bonito, cheiroso, esse Deus não existe. Não existe. E então eu dei alguns exemplos de como Deus fazia com o seu povo no Antigo Testamento, onde ele usa a Babilônia. Deus, ele pega Nabucodonosor, um rei tirano, perverso, e diz assim: Nabucodonosor, meu servo. Ou seja, aquele homem maligno, ele foi apenas um instrumento nas mãos do Senhor para que o seu próprio povo fosse punido. Os irmãos lembram, né? Na última semana eu dei alguns exemplos de como os babilônicos puniam os seus adversários, no caso o povo de Deus também. Eles degolavam os filhos na frente dos pais, depois furavam os olhos dos pais, para que a última imagem que o pai tivesse em vida era do filho sendo degolado. Eles empalavam os seus adversários, empalavam, né? Eles pegavam uma lança, colocavam no orifício retal e atravessavam até sair pela boca, e penduravam as pessoas, estupravam as mulheres, decapitavam os homens, e aqueles que eles não faziam essas atrocidades, eles levavam presos para trabalhar de forma escrava. E diz a Escritura que era Deus fazendo isso para punir o seu próprio povo. Por quê? E ele ainda diz: quando vocês perguntarem por que essas coisas nos têm sobrevindo, ora, é por conta da multidão de vossos pecados. Eu dei o exemplo clássico de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que por conta de uma olhadinha no TikTok, óbvio, não foi no TikTok, né, mas pelo muro, ele então comete o adultério, engravida uma moça, ele mente, ele planeja o assassinato de um homem justo, mata esse homem, e então depois disso diz a Escritura que um filho estuprou outra filha, que um filho saiu com todas as suas mulheres em cima do telhado, que um filho tentou roubar, tomou o seu reinado, o seu trono. Todas essas desgraças sobrevieram sobre o homem segundo o coração de Deus por conta de pecado. Então que papinho é esse? Que nós podemos, né, viver a nossa vida a la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que nada vai acontecer. É mentira. Deus continua punindo o seu povo. E aqui então, nós chegamos nessa parte onde ele começa dizendo: olha, vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero se já está aceso? No Evangelho de Lucas, eu comecei a pregar Lucas faz 1 ano e meio, exatamente, 1 ano e meio. Lá no capítulo 2, a Escritura começa a dizer assim, onde os anjos aparecem, e eles começam a anunciar as boas novas, né, de que o Messias tinha nascido, que os homens os encontrariam envolto em panos, e então eles dizem assim: olha, vocês vão encontrar o Messias, e sabe uma das coisas que o Messias traria para a terra? Põe ali, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 13. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus, dizendo:
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Então, no Evangelho de Lucas, no início, ele diz que o Senhor veio trazer paz à terra. Mas aqui parece que a chave virou, né? Parece que ele está dizendo outra coisa. Como assim ele vem lançar fogo sobre a terra? É óbvio, Jesus Cristo, ele concede paz a todos aqueles que o confessam. E a prova de que você fez uma confissão genuína é que a sua vida é transformada, que os seus hábitos mudam, que o seu estilo de vida muda. Não apenas dizer com a boca, eu creio em Jesus Cristo, mas essa crença deve ser demonstrada através de atitudes. Então, Jesus, ele concede paz àqueles que creem em seu nome, àqueles que confessam o seu nome, e esses são justificados. Todavia, esta confissão de que nós servimos agora o Senhor é uma confissão de fé para Deus, mas uma confissão de guerra em praticamente todos os lugares em que frequentarmos. Dizer que se é um cristão e um cristão genuíno, Jesus Cristo vai dizer que isso vai trazer tribulação, divisão, brigas, conflitos com várias pessoas, inclusive as pessoas do círculo mais íntimo, no caso aqui, a família. Então ele diz 3 verdades básicas aqui. Ele diz que o fogo do julgamento virá, ou seja, ele diz que os ímpios serão punidos. Não acredite nessa história de hipergraça, de que, olha, no final vai todo mundo para o céu, não importa o que você faça, vai dar tudo certo. Mentira! Não se atreva a pagar o preço por isso. Então ele vai dizer que o fogo do julgamento virá. Depois Jesus Cristo vai falar sobre o seu batismo, o batismo sacrificial dele mesmo, sobre o sofrimento dele. E então depois no final nós veremos essa divisão que de fato acontece quando há uma conversão genuína. Sim, se há uma conversão verdadeira numa casa que só tinha ímpios, é impossível que a paz se mantenha. Por mais que nós façamos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, o que depender de vós, seja em paz com todos, diz a Escritura, mas tem hora que, mesmo fazendo isso, será impossível. Então eu quero passar 3 princípios aqui hoje. Põe ali o primeiro, por favor. O primeiro é o seguinte: o fogo do julgamento. Olha o que diz o versículo 49. Vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero, se ele já está aceso? Como eu disse, o povo de Deus é punido por conta dos seus pecados. Os ímpios, além de serem punidos aqui em vida, só que eu sei que você pode dizer assim, pastor, mas eu conheço muitos ímpios que fazem absurdos e parecem que nunca sofrem. Eu conheço um monte de gente assim. Não pense que essa vida é tudo que eles têm, não é. Há uma outra vida depois e ele pode ter certeza que eles sim sofrerão. Os ímpios são punidos porque eles sofrem vida e eles também serão condenados eternamente, é o que diz a Escritura. Por isso que ele diz, olha, fogo, fogo. E toda vez que você lê fogo na Escritura, está associado a juízo, justamente para mostrar isso, né? Que, olha, o Senhor, ele vai punir. Eu coloquei 2 passagens aqui, põe ali, por favor, Caio. Uma do Antigo e uma do Novo Testamento, para ficar mais fácil de entender. Isaías 66:15. Pois o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como tempestade, para retribuir a sua ira com furor, sua ira, e a sua repreensão como chamas de fogo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo vai dizer, e para vós, os que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente, você vai ver a Escritura associando sofrimento, punição a fogo. E são algumas analogias, algumas formas humanas que Deus vem falar com a gente, porque a nossa mente ela é muito limitada, então fica difícil a gente captar aquilo que Deus diz. Então Deus precisa se rebaixar de uma forma e falar de uma linguagem em que seja acessível a mim e a você. Lembra? É lá em Apocalipse, por exemplo, eu já preguei o livro inteiro de Apocalipse. Lá nós vemos que uma das nossas recompensas vai ser andar em ruas de ouro. O céu vai ter ruas de ouro, e muros com diamante, safira e várias outras pedras preciosas. É óbvio que aquilo não é literal. Não é literal. Não quer dizer que nós vamos estar lá, né? Agora você pode passear numa rua 18 quilates. Não é isso. É apenas uma forma de Deus falar conosco de algo que é precioso. Porque se é algo que tem valor para nós, é o ouro. Então ele usa essa figura para comunicar algo a mim e a você.
Mas o céu vai ser muito melhor, irmão, pode ter certeza. Infinitamente melhor que andar em ruas de ouro, portas com diamante. E quando Deus usa a analogia do fogo, Ele também quer mostrar que aquilo que é dolorido para nós, porque o fogo é algo terrível, é algo terrível. Eu não sei se você já se queimou. Eu lembro o meu filho maior, uma vez ele era bem pequeno, e eu tinha acabado de chegar do serviço de moto, e eu coloquei a moto na varanda, ele veio e colocou a mão bem naquele cano que sai do motor, não foi nem no escapamento, no cano que sai do motor. Aí eu nunca vi uma criança chorar tanto, berrava, fez uma bolha enorme na mão dele assim, chorou muito, muito, muito. Tem um irmão aqui da nossa igreja, o irmão Tiago, que é meu primo. Ele uma vez sofreu um acidente no quartel, estava numa confraternização e voou um tanto de álcool no braço dele e pegou fogo, né, nessa parte quase aqui do pulso até aqui em cima, grande parte, deu queimadura de 2º grau profundo. O braço dele ficou horrível, horrível. E eu lembro por conta de eu ser primo dele também, óbvio, né, pastor e primo dele, no comecinho, quem já sofreu queimadura sabe como é, né? Você tem que lavar todo dia para tirar aquelas peles mortas, para então passar a pomada e fazer o curativo, todo dia. E a esposa dele não tinha coragem de lavá-lo, e eu também entendo, deve ser muito difícil. Eu lembro que ele ligou para mim, pastor, o senhor me ajuda? Eu falei, óbvio. Eu lembro que eu entrei no banheiro com ele, e ele, 37 anos, vai fazer 37? Vai fazer, minha idade, 37. 18 anos de militarismo. Caveira da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Disse assim para mim, eu vou colocar um pano na boca e o senhor esfregue. Não se importe com meus gritos nem com as minhas lágrimas. Eu falei, será? Irmão, eu nunca vi um homem gemer igual aquele cara. E não podia parar, né? Tem que tirar aquilo lá, porque pelo menos a dor vai de uma vez só. O rava das lágrimas descerem bica. E então, ele disse que depois de um certo tempo, ele foi ao hospital de Queimados, eu acho que em Guaratinguetá, e ele viu que o caso dele era um dos mais leves. Mais leves. E aí, então, eu vejo essa analogia constantemente que a Escritura faz com o fogo. Se o céu com ruas de ouro é apenas um símbolo de algo muito melhor que virá, pode ter certeza, a condenação eterna com fogo é apenas símbolo de coisas muito piores que virão, muito piores. Então, quando o Senhor fala sobre punição, eu e você devemos levar a sério, porque tudo que Ele disse se cumpriu, e quanto a isso, Ele não vai falhar. O segundo princípio que eu quero passar é o seguinte: o batismo sacrificial de Jesus Cristo. No versículo 50 ele vai dizer assim: há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Primeiro, Jesus Cristo fala a respeito da punição aos homens por conta de seus pecados. E então aqui ele fala a respeito de um sofrimento que ele mesmo vai sofrer. E por que ele diz um sofrimento que ele mesmo vai sofrer e nós temos esse entendimento? Ora, por conta do versículo subsequente, fica fácil de entender. No versículo 50, ele diz, né? Há um batismo com o qual serei batizado, com o qual me angustio, até que este aconteça. Jesus, ele sabia que havia um plano de seu Pai para ele, do qual ele não poderia fugir. Ele veio ao mundo com um propósito bem definido. E ele sabia que ele haveria de passar por um sofrimento ao qual nenhum homem aguentaria. E a qual era necessário que ele passasse, para quê? Para que pudesse haver redenção a pecadores imundos como nós. Ou seja, não tinha como ele fugir. Ele está falando a respeito do seu próprio sofrimento. A sombra da cruz ali já estava sobre ele. Ele já estava sabendo, olha, não adianta, eu estou crescendo e uma hora vai chegar. Aquilo ao qual o meu Pai me criou, o propósito ao qual ele me criou, uma hora vai bater em minha porta e eu vou ter que cumprir. E o que ele está dizendo aqui é algo extremamente sério. Por quê? Primeiro, a Escritura vai dizer explicitamente que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, como diz Romanos 3, todos nós deveríamos morrer. Aí então nós vemos o santo, o único que não pecou, sendo feito
pecado, recebendo a punição do pecado, para que homens e mulheres como nós pudessem ter alívio. O bendito de Deus, diz a Escritura, ele haveria de tomar sozinho o cálice da ira do seu pai e não poderia repartir com ninguém. Por isso que quando você vê Jesus Cristo angustiado e sofrendo, pode ter certeza, ele não tinha medo de império romano, ele não tinha medo daqueles soldados truculentos, ele sabia de fato quem era o seu pai e sabia o tamanho do sofrimento que haveria de passar. É por isso que em Isaías 53 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E eu gosto desse termo, né? Moído. Eu lembro de carne moída, quando você vai ao açougue, né? Pega a carne lá e põe, sai, tudo moído. Ele sabia que a mão do seu próprio pai um dia iria pesar sobre ele. E por conta disso ele se angustiava. Tanto é que no versículo 15 ele vai dizer, né? O batismo e que eu de ser batizado, muito me angustia. A tradução que William Hendrickson usa em seus comentários sobre o Evangelho de Lucas diz assim: e como me sinto esmagado com angústia até que eu o tenha consumado. Esmagado com angústia. Você tem noção do que é isso? O tamanho do grau de tensão que Jesus Cristo estava passando. Lembra do Getsemane, quando ele soa a gota de sangue? Você sabe, né? Aquele não é um fenômeno que aconteceu apenas com ele. Pode acontecer com qualquer um de nós. Aquilo é um fenômeno médico chamado hematidrose, que é quando a pessoa transpira sangue, sem nenhum tipo de trauma externo, nem hemorragia interna, nada. Ela apenas transpira sangue devido a um grau de tensão. Medo, literalmente. Para você ver como que Jesus Cristo estava se sentindo. Sabendo que o sofrimento o aguardava, repare, ele não reclama. Não reclama. Ele apenas relata, pois sabia que para aquele fim ele tinha vindo ao mundo. Todos nós aqui. Nós temos um propósito na vida ao qual Deus nos designou. Eu sei que o sonho da nossa vida é descobrir este propósito para que nós possamos viver de acordo com aquilo. Só que por vezes não descobrimos, ou às vezes descobrimos, sabe quando? Quando estamos morrendo. Porque seria muito mais fácil se você lá com 6 anos eu falo para você, você vai ser um engenheiro químico. Você vai estudar português. Português você estudar de qualquer jeito, né? Você vai estudar essas ciências sociais, sociologia, esse esquerdismo louco. E para quê? Mas infelizmente a vida não é assim. Pelo menos para nós. Só que uma coisa é fato. Sem exceção. Todos nós aqui. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Fomos criados com o objetivo de engrandecer o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Seja na nossa profissão, casamento, família, igreja. Todos nós somos criados para a glória do Senhor. E nós devemos viver dessa forma, independente daquilo que venhamos a fazer. Você vê ali vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que glorificaram a Deus através de suas vidas. Por exemplo, José do Egito é muito citado, talvez de uma forma errônea, né? Para estimular talvez uma cobiça santa nas pessoas, dizendo: está vendo, ainda que todos te rejeitaram, você pode reinar, você vai reinar. Às vezes eles usam uma passagem dessa com um sentido negativo, ambicioso, mas de fato José glorificou a Deus, sendo o segundo homem mais importante de sua época, porque o Egito era o império mais poderoso e ele era o segundo, automaticamente ele era o segundo homem mais poderoso. Nós vemos Davi glorificando a Deus, saindo lá de trás das ovelhas onde ninguém o conhecia. A Escritura diz que Davi era um menininho ruivo e bonito. Você sabe, né? Pessoa bonitinha, não põe medo em ninguém. Imagina Golias, Davi de frente para Golias, que moleque, gente, o que é isso aqui? É para palitar o dente esse menino? Não põe medo em ninguém. Mas Davi foi tirado lá de trás das ovelhas. E é interessante, lembra quando Samuel chega na casa de Jessé? E então diz assim: olha, Deus me mandou vir aqui porque um de seus filhos vai ser rei. Aí Jessé chama todos os filhos e esquece de Davi. Que coisa, hein? O pai nem lembrava do menino. Os irmãos dele ficavam bravos com ele. Tanto é que depois Samuel vai passando um por um: não é. Olha aqueles grandes brutamontes, né, parecendo um armário. Não é esse. Aí diz: não tem mais um filho, nós nenhum. Aí então o pai: ai, lembrei, tem um.
Fosse você, irmão, vai ficar furioso com o pai já, né? Nem lembra que existiu. Davi glorificou a Deus, saindo de trás das ovelhas e se tornando um bravo guerreiro e rei de Israel. Mas, todavia, eu e você devemos lembrar que nós não glorificamos a Deus apenas quando as coisas dão certo aos olhos dos homens e mulheres desse mundo. Porque, infelizmente, o Evangelho ele tem sido reduzido a alguém que serve a Deus e alguém próspero, e alguém que tem algum tipo de problema é alguém infiel, é pecado, é os amigos de Jó. Eles, infelizmente, reduziram o Evangelho a, olha, Deus está com você se você é rico, e se você é pobre, Deus não está com você. Há pecado na sua vida. Sabemos que é um absurdo. Paulo morreu sem nada, então Paulo era um herege, sem Deus, sem ninguém. Absurdo. Mas eu e você devemos lembrar que, mesmo nas piores circunstâncias de nossas vidas, assim, a possibilidade de glorificarmos a Deus na dor, no sofrimento, nas tribulações. Olha, por exemplo, Jeremias. Jeremias foi um fracasso como pastor, como profeta aos olhos do mundo, porque ninguém converteu com a pregação do homem. Lembra que Jeremias, ele levantava pelas manhãs, pregava em lágrimas, ele era conhecido como profeta chorão, dizendo, arrependei-vos, porque senão a Babilônia vai vir, vai destruir vocês, e durante toda uma vida, nem uma pessoa sequer convertida para que ele pudesse dizer, pelo menos eu vi o fruto do meu trabalho. Ninguém. João Batista, ele glorificou a Deus, tinha profecia sobre ele, né? Olha, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Então ele vem, o nascimento dele é algo fabuloso, miraculoso. Ele nasce e se torna um homem íntegro, severo, temente a Deus. Então, ele era um homem tão íntegro, tão severo, estava preocupado com a glória de Deus, que diante do pecado de Herodes, ele teve a coragem de apontar o dedo e dizer, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Por conta disso, perdeu a cabeça, morreu. Lembra? Filha de Salomé, alguns dizem que é Salomé o nome da mulher, né? A menina lá, Herodias, entra, quadradinho de 8 da época, dancinho de TikTok lá, e o rei fica embasbacado. E ela diz, nossa, que dança, pede tudo o que quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. E aquela mulher furiosa, que mulher furiosa, meu irmão, é o demônio. Não, eu não quero metade do reino, não quero. Eu quero apenas a cabeça de João Batista. Então, por conta de uns ciúmes de uma mulher furiosa, porque houve um homem de Deus que apontou o erro dela, ele então morre. Ele glorificou a Deus através de sua morte, porque continuou sendo fiel. Na história da igreja nós vemos inúmeros cristãos comuns, assim como nós, comuns, que glorificaram a Deus, vivendo uma vida comum, prosperando, mas muitos morrendo. Leia sobre a história dos mártires da igreja. No Coliseu Romano, cristãos eram praticamente comidos quase todo domingo, era o evento que tinha tarde. Vamos lá assistir o Corinthians? Não, assistir cristão sendo morto, comido por feras. Só que mesmo assim, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras devorados por aquelas feras famintas, com arquibancada e torcida para ver aquilo lá. Tertuliano vai dizer que quanto mais os cristãos morriam, mais a igreja crescia. A ponto dele dizer aquela famosa frase, né, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, eles pensaram que ali eles estariam acabando com o cristianismo, matando aqueles homens e mulheres, mas não, as pessoas da arquibancada olhando a eles e vendo aquela fé inabalável mesmo diante da morte. Diz a Escritura que aquelas pessoas se convertiam vendo a fé daqueles homens e mulheres que não diziam uma palavra sequer, mas apenas com a postura. Tem um homem chamado Policarpo, ele foi bispo de Esmirna. Ele era conhecido como líder de um ritual supersticioso e de um grupo chamado cristãos, por aqueles homens malignos. Era isso que eles diziam de nós. Supersticioso. Chamavam-nos de ateus, sabia? Fomos chamados durante muito tempo de ateus, porque eles tinham deuses para tudo que é lado, e nós não temos uma imagem, alguém para adorar. Então eles diziam, eles não creem em ninguém, são ateus esses homens aí. Então, Policarpo, quando o procônsul romano chega diante dele, e diz assim,
você vai morrer. A não ser que você amaldiçoe esse tal Jesus aí que você diz crer. Amaldiçoe-o e eu o deixarei viver. Ele responde: eu tenho seguido e servido a Cristo Jesus durante 86 anos, sem que Ele nunca fizesse a mim nenhum mal. Por que eu blasfemaria justamente agora? Não farei. Então o procônsul romano fica muito mais furioso e diz assim: eu vou lançar as feras. Ele não demonstrou medo algum. Um senhor de 86 anos. E como o procônsul romano viu que Policarpo não demonstrava medo nenhum, ele diz: ah, é? O queimarei vivo então, meu senhor. Veremos. E então a resposta é fantástica. Põe ali, por favor. Policarpo diz assim: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e do castigo eterno reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Faça o que lhe agradar. Ou seja, você está me ameaçando com esse fogo aí? Eu vou virar cinzas, acabou. Eu vou queimar apenas por um momento. Mas existe um julgamento que todos nós um dia passaremos. Estaremos diante do Senhor. E aqueles que não se arrependeram dos seus pecados em vida, esta é a condenação a qual a Escritura decreta. Não tem como fugir, pode ter certeza. Não vai ter segunda chance. Daí não adianta. Não, eu posso ser um pastor que eu fui à igreja uma vez. Já era, perdeu, acabou. Essa foi a forma que Policarpo glorificou a Deus. Mas ele não veio ao mundo sabendo disso. Jesus Cristo veio. Por isso ele jamais poderia negar aquilo ao qual ele foi chamado. E terceiro, põe ali, por favor, terceiro e último. A divisão da família, versículos 51 a 53. Você pode acompanhar comigo? Diz assim: pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois aqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. É uma passagem, aparentemente, que pode nos trazer perplexidade. Às vezes a gente olha, tem uma aparente contradição, a gente estranha, né? Como assim? Porque Isaías 9,6 vai dizer que o nosso Senhor, que o Messias seria maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. O príncipe da paz vai causar um racha na minha casa, com os meus amigos. Se eu e você lembrarmos do sermão mais conhecido de Jesus Cristo, Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 em diante, nós vemos ele dizer que felizes, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que trazem paz. Mas calma aí, feliz o que traz paz, ele parece que está dizendo o contrário. Se ele não veio trazer paz, como fica essas passagens aqui, como nós acabamos de ler, como Mateus, como Isaías? É porque a fé em Cristo, por vezes, vai transformar a minha e a sua vida numa declaração de guerra contra tudo, contra todos, inclusive contra pessoas de dentro da mesma casa. Sim, de dentro da mesma casa. Em João 14, Jesus vai dizer assim: deixe-vos a minha paz vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Porque o que seria a paz que o mundo dá? Para o mundo, paz é apenas ausência de guerra. Se nós não estamos em guerra com a Rússia, com a Ucrânia, nós estamos em paz. A partir do momento que a Ucrânia para de atacar a Rússia para de atacar a Ucrânia, é dito que eles estão em paz. Mas essa é a paz que o mundo dá. Jesus diz: a minha é diferente dessa. A minha paz eu deixo para vocês. Em João 16:33, ele vai dizer assim: olha, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. E depois ele completa: no mundo tereis aflições. Calma aí, tenham paz em mim, mas vou ter aflição? Como assim? Como unir essas coisas? Porque a paz que nós temos no Senhor independe da circunstância exterior. É por isso que esse mesmo Jesus Cristo conseguia estar lá numa tempestade, num barco, os discípulos apavorados, se escabelando, e ele diz a Escritura, dormindo num travesseiro. Ainda cita até o travesseiro. Sono tão pesado, devia até ter uma rodela de baba, eu acho, no travesseiro, porque os discípulos tiveram que acordá-lo. Mestre, não se importa conosco. Não diz a Escritura que ele chegava: Senhor,
Senhor, mestre, acorda. Eles chegaram desesperados, porque o sono do homem era pesado. Romanos 5:1, Paulo vai dizer: portanto, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Com os homens muitas vezes não vamos ter. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. É por isso que ele diz: eu vim trazer espada. Espada, um símbolo claro ali de divisão. Porque, queridos, a partir do momento que a fé verdadeira entra num lar, o pau quebra. Pode ter certeza. A partir do momento em que nós vemos onde um converte, o outro não. E você sabe, essas divisões por conta da fé, elas vêm em vários níveis, desde os mais leves, né? Como assim os níveis mais leves? Pessoas no serviço, familiares. Se você é crente de verdade e teve uma mudança de vida e de comportamento, não apenas de forma externa, né? Teve uma transformação interior, é normal, como vários irmãos que já me disseram: foi começar a vir para a igreja, final de ano, minha família esquece de mim. Não me chama mais para nada. Assim acontece. Experimenta, você cristão, fazer um casamento, aniversário, sem bebida alcoólica. 80% dos parentes não vão. Bom que você economiza, né? Óbvio. Não vão. Então, quando há uma genuína transformação nas nossas vidas, essas coisas acontecem. Jesus Cristo vai dizer assim: olha, os inimigos serão os da própria casa. Sim, parentes vão virar a cara para a gente. E se aqueles parentes perdidos nível hard, você tem que ficar feliz, né? Ficar feliz. Eu sou xingado em todos os cantos, né? Internet hoje em dia, parece cada machão me xingando. E às vezes eu respondo, né? Porque eu sei que a pessoa nunca vai vir aqui. Mas eu tenho medo, vai que vem, né? Vai que aparece. Por isso que eu deixo os irmãos armados no meio aí. Fala, fica de olho em mim aqui. Então, eu sou xingado às vezes nas redes sociais, até por parente. Parente. E quando eu digo xingado, meu irmão, não é: para, Rafael, de falar essas coisas. É de filho da Xuxa para cima. Parente. E me xingo de tudo. Meu pai, papinho da Manhangaba, né? Já mora aqui, já. Me xingam demais, demais. E às vezes eu vou lá, né? Eu mando mensagem no privado: fulano, você tem meu número, para que essa feiura e ficar me xingando para todo mundo ver, né? Faz isso não. Não, tem que xingar em público. Você escreveu em público, você colocou vídeo em público, vai tomar xingo em público, e eu vou mandar bloquear. Eu falei: tá bom, bloqueado. Filho das trevas. E vou lá e bloqueio, né? Mas depois eu mando lá no particular, né? Fulano, você tem meu WhatsApp, você sabe onde eu moro, vem aqui. Não quer nem olhar para sua cara. Gente, eu tendo a ficar triste. Dá até aquele negócio: ai, Senhor, eu falo: Raquel, vem aqui, dá um abraço, me ajuda. Estou sendo perseguido. Rapidinho passa, rapidinho passa. Mas é o que Jesus disse: seremos perseguidos. E é claro, né? Há algumas perseguições dentro da família que é um nível um pouco maior, porque quando é um parente, né? Tio, tia, primo, não faz tanta diferença. Mas experimente. Um casal de ímpio, onde a esposa converte e o marido não. Vai virar um inferno o casamento. Sem dúvida, pergunta aqui para minha esposa, se não era. Ela começou com esse negócio de ir para a igreja, gente. Eu incorporei Satanás. Eu ficava louco da vida. Eu achava que ela estava vindo na igreja atrás de homem. Falava isso para ela: você está indo atrás de macho. Louco da vida. E falava: você nunca vai me ver te acompanhando. E outra coisa, vai para a igreja? Eu vou embora, eu vou deixar seca. Na época o cão era pequenininho, né? Eu não quero nem saber de você, vai ficar aí, ó. Fica os negócios de igreja para você ver. Eu só não batia nela fisicamente, porque eu tinha medo dos meus dois cunhados, né? Que eram maior que eu. Então, a gente é ímpio, mas a gente pensa. Hoje eu bato nos dois cegados, né? É ruim, não pega eu não, os dois. Pode juntar os dois.
Daqui a pouco eles ouvem a pregação, né? Mas eu era muito ímpio, muito. Então, a minha esposa passou tempos terríveis por conta de um marido completamente endemoniado dentro de casa. Ameaças constantes. E é terrível. Quantas pessoas já falaram para mim que passaram isso? Graças a Deus o Senhor teve misericórdia da vida dela e da minha e me converteu. E quem diria, né? Eu aqui. Para matar o de vergonha, né? Nunca vou te acompanhar. Tá eu pregando que é para todo mundo ver. Só Jesus na causa mesmo. E ela sempre falava para mim, quem gosta para cima cai na testa. Eu ficava louco com ela, né? Sai fora. Nunca vou para a igreja. Tá, eu aqui. Mateus 10, 37. Olha o que vai dizer. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu não estou dizendo que é necessário abandonar parentes por conta da nossa fé. A não ser, é claro, né, quando está sofrendo ameaças de morte. E nesses 17 anos, se eu não me engano, de cristianismo, eu já vi cada pessoa passar apuros absurdos. Tinha uma irmã que começou a igreja junto comigo e com a minha esposa, né? Ela converteu um pouco, eu fui bem rápido, um pouco depois dela. E eu lembro que essa irmã muito pobre, muito humilde, e a mãe dela dizia explicitamente, se for a igreja, apanha. E ela morava a cerca de 5 quilômetros, mais ou menos, do nosso salão. E ela ia a pé, 5 quilômetros, para a igreja, nos dias de culto, não faltava. Voltava e o fio de ferro cantava nela. Sim, apanhava de fio de ferro. E ela era um pouco mais morena assim, então por vezes não dava para ver os roxos ali no braço dela, mas apanhava de apanhar mesmo. Chegou uma vez que a mãe dela ficou tão furiosa com ela começar a ir para a igreja, que ela disse assim, você não vai para a igreja. E ela morava num sobrado, né? Então antes do culto a mãe dela saía, trancava a menina em cima. Trancava. Janela lá vai fazer o quê? O que vocês acham que a menina fazia? Descia. A irmã, ela descia pela janela. Pela janela. Amarrado, né? Já era um risco danado, um sobrado. 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar. Chegava em casa, chibatada de novo. E é óbvio, né? Ela precisou casar, saiu de casa e, graças a Deus, está livre desse apuro. Mas é isso que Jesus disse que por vezes vai acontecer quando nós de verdade convertemos. Nós dividiremos a própria casa, não é o que ele diz aqui, né? Pai contra filho, filho contra pai, 2 de um lado, 3 do outro. Não estou dizendo que a nossa família vai ser dividida por conta de burrice. Porque às vezes não é por conta da sua fé, é por conta de burrice. Você é um arrogante, você é um metido, você acha que você é sempre o certo. Dessas pessoas não suportam a sua cara, mas não é por conta da sua fé, é por conta da sua arrogância. Isso não tem nada a ver. Mas é natural que aqueles que rejeitam o Evangelho, eles vão rejeitar aqueles que abraçam o Evangelho. E quando essas coisas acontecerem, eu e você devemos lembrar de que bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa do meu nome. O que nós fazemos, por exemplo, diante de parentes assim, né, que ficam bravos conosco, xingam, nós devemos lembrar do princípio de que, no que depender de vós, estejais em paz com todos. O que estiver ao nosso alcance, faremos. Perdoaremos, amaremos, sim, sempre. Sem jamais esquecer que amar o próximo é o segundo mandamento. Antes deste vinha aquele mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A prioridade nossa deve ser sempre amar o Senhor. Amém, meus irmãos?